Bom dia, povo de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus, o missionário Roberto. Estou aqui mais uma vez para direcionar a palavra do Senhor Jesus para os meus amados irmãos no livro de Juízes, né? Já lemos um pouco de Josué para os irmãos terem um pouco, né, um poucozinho de conhecimento desta palavra, o que se passa. E o livro de Juízes, né, é um livro, né, que depois da morte de Josué o povo, né, continuou a sua jornada, né? E saber o que aconteceu, né? Vamos à leitura, amém? A autoria dada desse livro não pode ser conhecida com certeza segundo a antiga tradição judaica. Foi Samuel que escreveu isto? Não parece ser impossível. Certamente foi escrito antes dos acontecimentos narrados em 2 Samuel. Todavia, pelas expressões usadas em concluído alguns críticos que o livro é a obra de um patriário apaixonado em monarquia, que não apresse ter ouvido quando o governo real tinha desigreado extraordinariamente. Por isso, impossível que tenha sido escrito no reinado de Davi ou Salomão. Podemos ter sido os seus atores, os profetas Natã e Gade. O assunto do livro de Juízes é uma tradição de diversas guerras que contra os cananeus foram sustentadas depois da morte de Josué. E vem depois um esboço dos acontecimentos durante o tempo dos juízes. Aleluia. E constituído isso uma tradução às narrativas que seguem. No capítulo 1 ao 3, do 3 ao 4, os israelitas são oprimidos por seus inimigos e são libertados pelos juízes, compreendendo essa parte do livro e sujeição aos reis da Mesopotâmia e de Moabe, e os seus livramentos pelas ações do Otiniel e de Elde, e a libertação das tribos ocidentais, segundo a sagrar o juiz aos do norte e oprimidos por Jubim, rei de Canaã. Sendo os israelitas defendidos por Débora e Bareque, são libertados as tribos setentrionais orientais que saíram do jugo dos medianitas pelo valor de Judeão, e os governos de Tolá e Jair, libertação de Israel segundo Jefté, o juiz que o livrou do poder dos amonitas, e que o governo se Ebisa, Ilom e Abedeon, e sujeições dos israelitas aos filisteus, sendo Sansão os libertadores, e terminados as narrativas regulares, uma penice que provavelmente foi composto em data posterior, por menos risado, fatos que aconteceram não muitos tempo da morte de Josué e por consequências em um tempo anterior a maior. Parte da história de Juízes diz a respeito a traduções da idolatria entre os israelitas e as consequências corruptas aos castigos desse povo por expor acaso da idolatria ídolos de Mica e que foram roubados pela deuses e a brutal e frágil cometidos ao fragé cometido numa terrível guerra civil, ni qual foi se destruída da tribo de Benjamim. São frequentes nos Antigos Testamentos as ilusões, acontecimentos do tempo de Juízes. As principais referências achasse em Atos, capítulo 13, do 20, Hebreus, do 11 ao 32, como a qualquer livro da Bíblia tem bem dos juízes, não foi escrito para nos
oferecer simplesmente a história factual das tribos de Israel. Antes de mais, foi escrito para manifestar como Yahweh acompanha o seu povo na sua história consecreta, mesmo no meio dos mais graves acontecimentos, como as guerras contra o povo inimigo. E a sua teologia fundamental é proposta pelo redatores deuteronomistas nas traduções em que aparecem fórmula característica com os filhos de Israel fizeram o que era maus aos olhos do Senhor. E a lei, este texto na Bíblia, revista a corrigida, DCL, dessa infidelidade do povo, o pacto a Deus fiel e a aliança segue-se contigo, que aparece nas derrotas perante os povos estrangeiros e depois da vitória mediante aos intermédios do Senhor, aos juízes salvadores. E a ideia teológica que resulta desse livro após a imagem que o povo livre tem Deus o que o acompanha para libertá-los. Louvado seja Deus. E que você venha entender um pouco desta palavra no livro de Juízes, né, para que você venha ter um pouco de conhecimento, o que foi que se passou depois de Josué. E depois eu mando uns videozinhos de Juízes para você ver, uns vídeos que relata bem direitinho essa história, para que você venha ter mais conhecimento desta palavra. E depois nós vemos para o livro de Ruth, tá bom? Próximo livro de Ruth para vocês. E acompanha, deixa seu joinha, se inscreva no nosso canal, que Deus te abençoe, no nome santo de Jesus. Amém, graças a Deus.